Muito bem, retomando aqui o nosso estudo de hoje, o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo. Nós vamos aqui entrar no capítulo 22, Reflexões Necessárias. Bom dia, dona Miriam. Muito bem, nós vimos, meus amigos, no capítulo anterior, capítulo 21, algumas observações importantes feitas por Filomeno de Miranda a respeito do processo da morte, né, que nós acompanhamos lá no capítulo 20, a desencarnação de Alberto, né, o filho daquele dirigente do centro espírita, daquele centro de Umbanda que nós estamos acompanhando, a Casa de Caridade, e ele passando por um processo obsessivo extremamente grave. Ele então, nesse trabalho de desobsessão, o espírito que o acompanhava, pela forma como eles se vincularam, pela intensidade dessa conexão, o espírito então informou que caso houvesse a separação dos dois, o risco era bastante alto de Alberto desencarnar, dada ali, né, a simbiose, né, que os dois ali criaram. E a gente acabou estudando sobre isso mais detalhadamente, a respeito da conexão fluídica entre eles, né? Bom dia, Fabi, bom dia, embaixador. Da conexão fluídica e da dependência que ele então acabou criando com esse espírito. E aí então houve a desencarnação. Uma desencarnação que aconteceu de uma forma assistida, né, pelo fato do merecimento dos pais, embora ele, Alberto, o que desencarnou em uma existência anterior pelo suicídio. Nessa encarnação ele trouxe não apenas as sequelas, né, do suicídio cometido anteriormente, como também pela obsessão do espírito que veio em busca de vingança, né, Alberto, que tinha se envolvido com a filha desse espírito em encarnação anterior. A filha, tomada pelo desespero, uma adolescente, cometeu suicídio. Alberto também cometeu suicídio, e o pai, então, após a desencarnação, veio em busca de vingança, né? Fizeram todo o trabalho, o espírito foi esclarecido, reencontrou a filha, que ele acreditava, né, estar perdida, e aí então cada um ali dirigido para o seu devido caminho. E aí então foi trazido aqui para nós algumas reflexões sobre as dificuldades da desencarnação, né? Nem todos conseguem morrer de um modo equilibrado, e Alberto, nesse caso, retornou e tendo também a assistência dos pais que intercederam por ele, né? E aí depois nós vimos aqui Filomeno de Miranda e Felinto acompanhando a família, né, dos genitores de Alberto, e a discussão após a desencarnação, a conversa deles. Como lidar com os objetos que ficaram acumulados em casa. E aí então o marido sugeriu, esqueci o nome deles aqui agora, mas sugeriu então que fosse feita uma doação para a própria instituição, para a própria Casa de Caridade, e a esposa dele, então a mãe de Alberto, criou uma certa resistência, porque ela queria ainda, né, poxa, mas já vamos fazer isso, né, gostaria de aproveitar um pouco mais para amenizar a saudade que ela tinha. E aí então eles foram conversando, né, recebendo ali as intuições, e eles acabaram concordando então que quanto mais rápido essa doação fosse feita, melhor seria para eles, né? Mas sempre ali respeitando o tempo de cada um. Algumas discussões também foram tratadas nesse nosso capítulo, e uma delas interessante também era exatamente que Filomeno de Miranda comentou que ele estava aprendendo bastante nesse estágio, digamos assim, na Casa de Caridade, né? Porque ali ele via o modo como as pessoas ainda traziam suas dificuldades, traziam seus apegos, né, aos interesses do mundo, as dificuldades de se livrarem de rituais e práticas, né, que muitas religiões ainda trazem e tudo. E ele falava exatamente que tudo era feito de uma forma muito gradual, né, que não há violência nesse processo de esclarecimento. E aí então veio um fato curioso, né, que nós vimos, que eu já tinha comentado com vocês em outras experiências, que o Felinto convidou então Filomeno de Miranda a caminhar ali pela redondeza, né, já que tudo estava sob controle na casa da família, espíritos amigos estavam ali, né, atentos
a proteção, a harmonia da casa. E aí, então, nessa caminhada, o Felinto conduziu então o Filomeno de Miranda a uma igreja, né, aqui no nosso mundo material, para que pudesse observar a movimentação. E ali então eles viram, né, como Filomeno descreveu, muitos espíritos participando daquele culto numa igreja católica, né, uma missa que estava tendo. Então no final ele percebeu que alguns espíritos saíam dali realmente se sentindo iluminados, né, por aquele culto, e outros indiferentes, como costuma acontecer aqui no nosso mundo também, né? Você vai cumprindo um ritual protocolar de você frequentar um culto, mas espiritualmente você acaba não se sintonizando com ele. Nós já vimos isso em outras passagens. Filomeno então encontrou duas senhoras que eram conhecidas dele quando ele estava encarnado, e ele procurava lançar algumas ideias sobre a reencarnação, sobre alguns princípios do Espiritismo, né? E essas senhoras estavam desencarnadas já há 40 anos. E aí então, conversando com elas, elas falaram que alguns espíritos então que elas conheciam estavam ali passando por esse processo de transformação para poder ir para o reino no sentido do paraíso. E aí então o Filomeno ficou curioso, porque elas já estavam lá há 40 anos, ainda trazendo essa ideia de paraíso. Elas mesmas se consideravam que o purgatório que elas estavam vivendo era um purgatório bastante tranquilo, e que elas estavam aguardando ali, né, orientações superiores para poder também ascender, e que a reencarnação era somente para aqueles espíritos que não estavam prontos para poder subir a esse reino dos céus. E aí o Filomeno comentou, né, depois se despediu dessas senhoras e tudo, comentando com Felinto, né, que há 40 anos elas estão ali, mas mesmo assim elas se mantêm presas a esses dogmas, a essas ideias de quando estavam encarnadas. E aí então Filomeno comentou exatamente isso, que não é essa violência. E no caso delas, embora elas estejam ali há bastante tempo, recebendo orientação do sacerdote, esse sacerdote encarnado, né, que fazia ali o culto, e elas acompanhavam espiritualmente, traziam para elas ali, né, ele trazia para elas as mesmas ideias de quando elas estavam encarnadas. E aí Felinto então comentou que elas eram trabalhadoras bastante prestativas, e que se por acaso houvesse uma violação, um choque de realidade, elas poderiam sofrer muito, porque trariam para ela ideias do mundo físico, dessa encarnação anterior que elas vivenciaram, e isso poderia trazer para elas prejuízo. Então, assim, cada espírito no seu tempo, cada espírito ali acompanhando o seu momento. Então, o resumo do capítulo 21 foi esse. E aqui no capítulo 22, Reflexões Salutares, né, ele continua ainda trazendo alguns pensamentos a esse respeito. André colocou, né, mais triste é quando estão desencarnados e cobram o local de luz e paz de acordo com o que pagaram para ter, né? Ainda tem esse problema, né, daqueles espíritos que viveram materialmente e continuam ainda iludidos com essa ideia do paraíso, mas trazendo, na verdade, né, esse endurecimento no caráter, na personalidade ainda, né, acreditando-se detentores de direitos que não conquistaram, porque, né, no plano espiritual os direitos são conquistados pelo avanço, pela transformação moral, e muitas pessoas acham que isso é conquistado materialmente, né? O nosso mundo hoje está cheio de pessoas ali que se iludem a esse respeito, e quando desencarnam levam ainda essas mesmas ilusões, né? E isso, claro, acaba gerando muito sofrimento, né? O próprio André Luiz, ele comenta com a gente lá no início de Nosso Lar, quando ele mesmo chegou, ele encontrou ali muitos espíritos que se acreditavam, né, estarem ali no direito pelo fato de terem ocupado determinadas posições, de terem praticado determinados atos, né, e isso não refletia na realidade deles ali enquanto espíritos. Muito bem, reflexões salutares. A vivência do conhecimento é de suma importância para a real aquisição dos valores iluminativos que enobrecem o espírito. Em razão disso, por mais respeitável seja o teórico, os seus conceitos não experimentados na prática tornam-se adorno intelectual para a própria vaidade, sem que se revelem úteis para quem padeça urgente necessidade de recurso que solucione os desafios à frente. Então a doutrina traz muito isso, que o conhecimento ele é muito importante, mas ele é para nós, na verdade,
recursos para a transformação da nossa vida através da vivência, através da prática. O acúmulo de conhecimento não passa de uma mera ilusão da nossa própria vaidade. Né? E muitos espíritas, e também ali detentores, né, de conhecimentos de outras religiões, acabam também vivenciando, né, essas dificuldades, né, de chegarem ao plano espiritual, acreditando exatamente o que a gente comentava, André, acreditando, né, que teriam direitos que não conquistaram, né, porque tinham conhecimento, mas não tinham a vivência. O universo de cada ser humano prossegue vasto para ser adentrado, mesmo pelos profissionais das ciências da alma, conduzindo cada qual a soma das experiências transatas que respondem pelos fenômenos e episódios atuais. A identificação das causas exige, além da habilidade do terapeuta, um seguro conhecimento da reencarnação, a fim de penetrar-se com equilíbrio nesse cosmo e, sem violência, auxiliar o paciente a deslindar-se das constrições a que se encontra atado. Né? Então ele fala para nós sobre as ciências da alma, no caso, por exemplo, né, o que nós chamamos hoje dos profissionais da área de saúde mental, que é muito importante que, nesse caso, tanto no plano físico, mas especialmente no plano espiritual, ter o conhecimento sobre a bagagem reencarnatória que cada um traz, né? Já que todos nós somos, né, como foi colocado para nós aqui, a soma das experiências transatas que respondem pelos fenômenos e episódios atuais. Então somos, na verdade, a somatória de tudo aquilo que nós vivemos anteriormente. Então, ao tratarmos de algo pontual do nosso presente, na verdade nós tratamos de sintomas, mas muitas vezes não conseguimos, né, penetrar na causa. E nessa causa é exatamente que tem que ser trabalhada, ela que muitas vezes vem de existências anteriores, muito antigas. E isso vai, então, sendo transferida de reencarnação para reencarnação, fazendo com que hoje o espírito sofra determinado tipo de perturbação na sua consciência, na sua forma de viver, pelo fato de ter uma causa enraizada lá no seu passado. E ele continua aqui então. Então é importante primeiro ter o conhecimento da reencarnação e depois ter acesso a esse cosmo íntimo de cada paciente sem violência. Porque não basta apenas revelar para ele que na sua existência anterior você fez tal coisa. Tá, e daí que ele fez tal coisa? Como trabalhar isso para fazer com que os traumas gerados anteriormente sejam transformados em oportunidades de crescimento? Porque do contrário vai ser apenas ali a intensificação da culpa que esse espírito já traz na sua consciência, que muitas vezes vem ali transformada, né, não de uma forma clara. Como a gente sempre lembra, né, nós não guardamos as lembranças, o que nós guardamos são as impressões. E essas impressões provocam, né, salutares. Depois eu corrijo então. Fui colocando aqui no automático, acabei trocando ali. Reflexões salutares. Então, avançando. Certamente porque, identificando o homem na sua realidade integral, Jesus afirmava que nós julgamos segundo a carne, a aparência, enquanto ele, que conhecia o ser no seu conjunto total, a ninguém julgava. Ocorrências que hoje procedem dos fatores ocultos no ontem, que desencadearam as reações só agora aparecidas. Ansiedades e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança, que se manifestam no comportamento do indivíduo, têm a sua gênese, às vezes, na atual existência. Sem dúvida, todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas que o tempo arquivou na memória perispiritual, mas não consumiu. São semelhantes às ramas verdejantes que surgem à flor do solo, presas a tubérculos volumosos que crescem e se desenvolvem ocultos nas camadas inferiores da terra, e cuja vida aumenta enquanto cessa a que permanece na superfície.
né? Então aqui nesse trechinho ele fala para nós, na quase totalidade, nós temos aqui as causas de todos esses fatores, e lembrando que causas não significa necessariamente algo negativo, porque a causa da nossa felicidade pode ter sido também escolhas que nós fizemos. Como causa dos nossos sofrimentos, foram ali desvios, né, das nossas decisões. Então, ansiedades, frustrações, afetos, animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança, tirando ali o primeiro, né, ansiedades e frustrações, nós vemos aqui dualidades, né, opostos, afetos, pessoas que se relacionam tendo afinidades, e animosidades, pessoas que trazem antipatias. Calma e pavor, confiança e suspeita. Muito disso tem na existência atual, mas sem dúvida, na grande maioria, na quase totalidade, são efeitos de ocorrências pretéritas, e aqui tem uma expressão interessante, que o tempo arquivou na memória perispiritual. Aí a gente não vai entrar aqui onde fica a sede da memória, se ela fica na consciência do espírito, se ela fica no perispírito, isso aí não interessa para nós agora, mas o que interessa aqui é que essas lembranças não foram transformadas e continuam ainda sendo aquelas âncoras que prendem o espírito nesses traumas anteriores. André colocou, não entendi, tem muita diferença entre lembranças e impressões? Os dois não marcam da mesma maneira? Não necessariamente, André, porque lembranças você lembra dos fatos, quem eram, como aconteceu, que dia aconteceu, qual foi o fato em si. A impressão é aquele sentimento que muitas vezes te traz uma angústia, uma tristeza, uma culpa, um medo, que pode te prender. Então a lembrança acaba sendo muito mais traumática do que a impressão em si, porque a impressão ela é resultado daquele esquecimento do passado que não foi totalmente ali, que não foi revelado. Então a lembrança em si daquilo que aconteceu é como se a gente fosse assim, tem alguma coisa me incomodando. E essa coisa que incomoda pode ser assim, aquela angústia, aquele aperto no peito e tudo mais, mas você não lembra o que é. Né? E aí então você fala, eu lembrei o que era. Tal coisa que aconteceu com tal pessoa, aquilo que o outro disse, coisa e tal. Então os fatos em si, a gente acaba tendo esquecimento, porque do contrário, a gente acaba ficando muito preso a esse passado, sem ter a liberdade de recomeçar. Nós vamos encontrar com pessoas em casa, lembrando, olha, eu não gosto de você. Ou então em algum lugar que você vai, não precisa ser em casa, né? Mas a gente fala aqui das relações antipáticas, né? Então, quando nós temos ali, olha, eu não vou com a cara daquela pessoa que convive comigo há muito tempo. E eu lembro que ela me provocou alguma coisa. Então a gente já começa nessa lembrança mudar completamente a nossa relação. E essas lembranças começam então a reavivar aquela animosidade do passado ou aquele medo, seja lá qual for o sentimento negativo que traz para nós essas angústias. Né? Então por isso não é possível a gente simplesmente apagar essas impressões. A lembrança nós não temos, mas as impressões ficam registradas. Né? E isso pode trazer, né, muitas dificuldades, embaixador. Né? Tem aqueles que lembram, como a gente lembra a própria história de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela tinha lembranças claras da sua vivência anterior. Quem eram, onde aconteceu, o suicídio que ela acabou sendo a causa da sua desencarnação. Então, nesse caso, né, as lembranças para ela eram muito claras. E isso fez com que ela sofresse muito no presente, naquele presente que ela vivenciou. Outros casos que ele lembra também são aqueles terapeutas que procuram reavivar essas lembranças, mas muitas vezes não sabendo lidar com os resultados. Por isso, então, essas ciências da alma dependem não apenas de lidar com as consequências atuais, mas também saber resgatar lá do passado as causas dessas dores e saber processá-las adequadamente. E seguindo então, ele continua. No inconsciente, por isso que a gente fala o consciente e o inconsciente. As lembranças estão no consciente, as impressões ficam no inconsciente, que são aquelas camadas mais profundas da nossa mente. Elas estão ali, vivas, sem sabermos exatamente do porquê. E esse porquê será no caso, né, será revisitado, né, no momento certo,
pelo espírito já no plano espiritual, na maioria das vezes. E a gente já lembra, né, eu me recordo até, né, comentando com vocês, na resposta numa orientação de um amigo espiritual, eu perguntava, né, vocês se lembram, não seria mais fácil se nós nos lembrássemos de tudo no passado para resolver as coisas do presente? E ele colocava exatamente isso, né, o meu filho muitas vezes não prefere esquecer as coisas do presente para não ficar sofrendo. Imagina se viesse uma avalanche de lembranças do passado, né? Então, se a gente tem coisas atuais, coisas assim de 1 ano, 10 anos, 20 anos, que a gente fala, se eu pudesse esquecer isso, eu esqueceria. Agora imagina se a gente traz do passado tantas e tantas recordações, né? Mas vamos lá. No inconsciente, é certo, jazem muitos fatores que desencadeiam os episódios desconcertantes, decorrentes das vivências anteriores que o espírito conheceu e registrou na memória extracerebral. Então, olha só, no inconsciente é onde estão esses muitos fatores que desencadeiam episódios desconcertantes, mas não são os fatos, né? Só com minha maneira de ser e me comportar posso imaginar o que fui. Na verdade, essa é o indício, né, para todos nós. Muitas vezes a gente tem um determinado tipo de tendência, de comportamento, modo de pensar, modo de ser, e mesmo nós tendo esse entendimento de quem nós somos, não tem uma relação daquilo que nós vivemos anteriormente. É o que a doutrina espírita nos traz, nesse caso, né, de sabermos que hoje, no presente, nós somos o resultado daquilo que nós vivemos nas existências anteriores. E só essa consciência, para nós, já é um salto significativo, né, nesse nosso crescimento espiritual. Porque quantos são aqueles que se analisam, se veem, mas não têm esse entendimento de que exatamente isso é a necessidade que ele tem de se transformar, de se trabalhar. Ele simplesmente continua. Eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Enquanto muitos de nós aqui que temos essa consciência, temos a oportunidade de pensar, eu sei que eu nasci assim, eu sei que eu sou assim, mas eu também sei qual é o trabalho que eu tenho que fazer. É aí que entra então o grande detalhe. O embaixador colocou, eu fiz uma catarse de recordações do passado, né, por minha conta, né? E fiquei muito depressivo, né? Então, é exatamente isso, né? Não basta apenas simplesmente remexer as lembranças do passado. É importante ter a capacidade de trabalhar essas lembranças, né? Ficar apenas revivendo, bom, foi por isso ou por aquilo, isso de nada adianta. É importante saber o que fazer com isso depois. E segue para nós aqui. Na área moral, são idênticos os acontecimentos. Conforme a conduta numa fase, cada qual avança para os resultados que se manifestarão noutra. Ali, na humílima Casa da Caridade, que era o nome da instituição que nós vimos, né, renovávamos conceitos dantes não vivenciados, acompanhando vidas em estiolamento que ressurgiram ao toque da palavra iluminada pelo amor, de que a memória se fazia instrumento, né? Vidas em estiolamento, aqui ele coloca, né? O estiolamento é um tipo de atrofia, vamos dizer assim, que uma pessoa vivencia, né? Pelas suas limitações, pelas suas dificuldades, né? Então essas vidas que acabaram ficando ali presas nesse passado e não foram capazes de se desenvolver, ali naquela instituição, pela vivência daquela crença, daquela filosofia, mesmo ali na forma como ela se desenvolvia, eles estavam ali buscando a autoiluminação, né? Então isso era importante e era isso que o Filomeno observava nesse estágio que ele fazia. Conhecendo por experiência pessoal o látego demorado da aflição, ou seja, né, o castigo demorado da aflição que ele próprio experimentou, sabia que a primeira providência ante o desespero é a do socorro que restaura o equilíbrio, para depois auxiliar na técnica de remover-lhe a causa danosa ou pelo menos enfrentá-la. Então aqui duas situações.
quando você revive aquele passado, ou você se recorda daquele passado, você tem que saber remover aquilo da sua história, dos traumas, dos danos que foram provocados, ou ter a capacidade de, naquele momento, iniciar um enfrentamento, que pode ser de curta, média ou longa duração, de acordo ali com a intensidade como aquilo afeta a vida daquela pessoa, ou afeta a nossa própria vida. Temperamentos forjados na revolta buscavam-lhe o recurso espiritual para revides e vinganças. Sentimentos destroçados recorriam-lhe à ajuda para aquisições atormentadas. Mentes desalinhadas pediam-lhe meios para cometimentos infelizes. Esperanças mortas chegavam-lhe desinteressadas pelo prosseguimento da vida. Criminosos em potencial acercavam-se aguardando estímulo para a ação covarde, e ela, a benfeitora dos esquecidos, pela sociedade sorridente e equivocada, a todos atendia, confortando-os e encorajando-os para a luta, sem desfraudar-lhes a confiança, ministrando, porém, o auxílio conforme a real necessidade de cada um, a sua capacidade pessoal de entendimento e digestão emocional. Olha que interessante. As três expressões. O auxílio conforme a necessidade real de cada um, então a necessidade, a capacidade pessoal de cada um compreender, sem violar ali o seu tempo, sem violar a sua consciência, e de digestão emocional, a capacidade que a pessoa tem de processar aquilo tudo. Então, quer dizer, auxiliar, esclarecer e ajudar na transformação. E cada um, embora esses três passos sejam ali, parte do processo mais comum de assistência ao espírito em si, nem todos conseguem vivenciar essa experiência no mesmo tempo e com as mesmas capacidades. André colocou, por isso é super necessário o apoio de um terapeuta. E nesse caso, a importância também do próprio desenvolvimento do terapeuta de conhecer a alma e não apenas conhecer a mente. Porque muitas vezes se trabalha a mente naquele momento e se esquece da alma, o ser imortal que traz ali aquela bagagem de milênios de experiências vivenciadas. Então essa é a tendência que nós temos, assim como a medicina se tornará, nesse próximo futuro, a medicina espiritual, não tratando apenas do corpo, mas tratando também das energias e tratando da consciência, como também as terapias de saúde mental, tratando não apenas da mente, porque é saúde mental e não saúde espiritual. A mente é aquilo que se apresenta naquele momento. O espírito é o ser imortal que precisa ser observado, reconhecido principalmente. Então isso também é um objetivo nesse futuro próximo dessas terapias que nós estamos aqui vivenciando hoje na nossa sociedade terrena. E seguem. Socorrendo-os, mudavam-se-lhe as disposições íntimas, iluminavam-se-lhes os semblantes, com a confiança em Deus, reconfortavam-se. Aqui o Filomeno está comentando daquilo que ele observava nas atividades, na dinâmica da Casa da Caridade, no modo como as pessoas chegavam e exatamente no modo como elas estavam se trabalhando nesse processo de autoiluminação, aumentando a confiança, aumentando também ali a vontade de se melhorar, fortalecendo a sua fé. Esse era o papel daquilo que estava sendo feito. É certo que não resolvia os problemas apresentados, pois que eles são heranças pessoais, intransferíveis, sendo injusto e desaconselhável tentar fazê-lo. Sem embargo, predispunha aqueles que se lhe encontravam envolvidos a lutar pela solução, a não abandonar o esforço. Faltando-lhes o idioma do sofrimento, sem teorias bombásticas nem conceitos complicados, aplicava o que sabia na arte de ajudar, agindo e, desse modo,
ensinando como se deve fazer. Mas nem todos que ali se encontravam ou que lhe buscavam concurso constituíam a classe dos carentes socioeconômicos. Também chegavam os endinheirados, os bem situados no mundo, os que consideravam ou eram tidos como poderosos, buscando amparo e diretriz, não menos necessitados do que os outros, e os olvidados e desconsiderados. Diferindo do comportamento generalizado em relação a eles, o atendimento seguia a ordem natural, porquanto ali não havia privilegiados e nem mais aquinhoados. Todos eram iguais, porque as suas necessidades diferiam na forma e não no conteúdo, tratados com idêntica deferência afetiva, sem afetação nem destaque, sem indiferença nem desrespeito. A linguagem do amor deve sempre vibrar no mesmo tom melódico, variando a entonação naqueles que se fazem candidatos sem terem aprendido, por enquanto, a vivência desse recurso divino. Aliás, era assim que Jesus agia, nem consideração excessiva, nem desprezo pelos homens de destaque nesto naquela área. Via-os e entendia-os a todos com igualdade, pois que neles identificava o espírito realizando transitória experiência no seu processo de evolução. Quando eu me encontrava na Terra, em razão dos preconceitos sustentados, surpreendia-me ao constatar a presença de personalidades destacadas pela educação, cultura e poder em núcleos de sincretismo religioso, supondo que aqueles indivíduos deveriam ou poderiam eleger campo mais compatível com seus valores para os frequentar. E confesso que, não obstante não o ter direito de fazê-lo, censurava-lhes a escolha, sem dar-me conta, na presunção pessoal, de que por minha vez era reprochado por aqueles que pensavam diferente de mim, que encontrara no Espiritismo a luz libertadora. Agora, reflexionando sobre o assunto e reencontrando-os ali, compreendi que espíritos que somos todos, eles, em novo tentame evolutivo, traziam suas raízes fixadas naquele terreno espiritual, onde se completavam emocionalmente. Retornavam às origens, sem os pruridos que a vaidade e a soberba revelam nos fracos morais e a pretensão encarcera nas malhas da vacuidade. O grande e superior investimento da divindade é o homem, na inexorável marcha de ascensão libertadora. Então, Filomeno aqui ele vai trazendo algumas reflexões sobre aquilo que ele observava, nas pessoas que eram atendidas na Casa da Caridade, sobre aquelas senhoras que ele encontrou depois da desencarnação, cada um ali seguindo por caminhos diferentes. E ele então, se vendo na condição de encarnado, naquela época, na sua época, ele então era tomado por esse preconceito de vendo pessoas ali que se apresentavam em condições variadas no mundo material, procurando algumas vezes assistência espiritual, e ele julgava. Por que aquela pessoa, com todo aquele recurso, vai num lugar tão simplório como aquele? Então ele próprio julgava pelas aparências, e agora no plano espiritual ele começa a ver exatamente ali como nos bastidores as coisas realmente funcionam. Então ele vai procurando ali fazer ali uma reformulação dos seus valores. A tolerância, em razão disso, constitui a aquisição do conhecimento decifrador das aparentes incógnitas da vida. Quanto mais o homem sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias preconcebidas, da censura sistemática, dos prejuízos de raças, de castas, de crenças, de grupos. Reflexionando demoradamente sobre essas questões, o amigo Felinto, desculpando-se por interferir nas minhas elucubrações, considerou: o homem primitivo passou a crer em razão do pavor que lhe infundiam as forças desgovernadas da natureza. Avançando lentamente,
alcançou a fase litolátrica, abrindo espaço mental através do tempo para chegar à consciência cósmica, defrontando e vivendo uma fé racional, ampla, universal. Então ele coloca aqui litolátrica, exatamente o culto à natureza, o culto a tudo aquilo que o mundo natural oferecia para ele, em virtude dos medos que tudo isso acabava aplicando sobre o homem. E aí então aos poucos ele foi despertando a consciência e abrindo espaço mental, e isso se deu quando ele coloca do homem primitivo. Imaginemos quantas e quantas e quantas reencarnações se sucederam para que ele pudesse então abrir lentamente esse espaço mental. E até hoje nós encontramos, todos nós, nesse processo de abertura. Alguns já tendo ali algumas fendas maiores, sendo capazes de receber ali uma iluminação maior, mas outros ainda completamente obscurecidos pela ignorância, pela limitação ainda da sua evolução. E ele segue, o irmão Felinto. Recordo-me de que no período anterior aos descobrimentos marítimos, o termo universal tinha a sua abrangência restrita à área mediterrânea, onde permaneciam a cultura e a civilização conhecidas. Então, o que se tratava do mundo conhecido, o universo conhecido, era aquela região da Europa onde as nações, os reinos mais desenvolvidos, se mostravam ali com maior riqueza, maior capacidade. Então, cultura, civilização, era somente aquilo. Logo depois foi ampliado o conceito e hoje, saindo dos limites terrestres, é realmente galáctico. Ora, esse avanço não se deu de um para outro momento, senão através dos milênios. É justo que entendamos esse processo, sabendo que nem todos os homens lograram fazê-lo com igualdade de condições. Primeiro porque nem todos encontram na mesma faixa de evolução intelecto-moral. Segundo porque as marchas e contramarchas do progresso individual respondem pelo que avançam e por aqueles que retardam o passo. Seria justo que censurássemos o homem da Nova Guiné, por exemplo, que apenas sai do período da pedra polida e somente há pouco descobriu o fogo? Justificar-se-ia o reproche ao pigmeu da África e ao silvícola do Amazonas, em fase antropofágica, apenas para referir-nos a alguns casos isolados? Transfiramos esses espíritos para as aprendizagens da chamada civilização urbana. E o que teremos? Qual o culto religioso que adotarão e que tipo de comportamento ético-moral desenvolverão? Não queremos, com essa imagem, dizer que os militantes deste ou daquele culto permanecem a tal ou qual cultura de hoje ou de ontem. Verificamos que não são poucas as megalópolis da Terra, onde o homem vive em guetos sórdidos e favelas hediondas, que em nada ficam a dever às tribos primitivas em miséria e promiscuidade, sendo que naquelas há a predominância da malícia, do ódio, da vergonha, da embriaguez dos sentidos pela corrupção, enquanto nas últimas se demoram apenas a ignorância e os instintos ainda não educados. Fazendo uma pausa ligeira, prosseguiu sem crítica ou azedume. Exatamente, obrigado, André. Então está ali, o culto da pedra, Então, exatamente ali a litolatria, que era aquele culto, os altares de pedra, o culto à própria natureza também, de um modo geral. Então, fazendo uma pausa ligeira, prosseguiu sem crítica ou azedume. Piores ainda são os programas de extermínio racial. De ontem, como o apartheid de hoje, as sangrentas lutas religiosas no Oriente e no Ocidente, o tráfico de escravas brancas, de crianças, de rapazes e moças, chamados servilmente de objetos sexuais, de drogas, de venda de proteção, de guerras, sob o beneplácito dos poderes humanos que os observam com falso sorriso de compreensão,
porque por eles mesmos fomentados e mantidos. Utiliza-se hoje a palavra direitos, quase que com desprezo pelos que representam, fazendo-se deles degrau para a autopromoção, para a agressão e até para o escárnio. A verdade, caro amigo, é que qualquer forma de preconceito, de discriminação, por melhores argumentos em que se pareçam apoiar, são perigosos, condenáveis, por ferirem a vida e o direito que todos possuem de dar-lhe a direção que lhes aprouver. Menos é certo o de atentar contra a do próximo, da comunidade, ou, com a sua usança, perturbar, inibir ou prejudicar as dos demais. Todo discriminador é prepotente em si mesmo. Eis porque é sempre perniciosa a postura daquele que se supõe possuir o conhecimento da verdade, elegendo-se fiscal e censor da conduta daqueles que não se conduzem dentro da sua faixa de comportamento ou de fé. São seguramente almas em perigo, que discrepam e agridem, que exigem respeito aos seus valores, negando aos demais. Não foi esse o comportamento que tiveram no passado em relação a Sócrates, a Jesus e todos aqueles que pensavam e agiam diferentemente deles? Guardadas as proporções da época e de oportunidade, eles se revelam hoje conforme as circunstâncias e possibilidades, exigindo-nos exercícios de paciência, de tolerância e de amor para com suas formas de ser. Aparentam evolução, todavia não na têm ainda. Disfarçam-se de sábios e são somente intelectualizados. Desculpem. Sem maturidade cultural, emocional nem moral. Quando Allan Kardec adaptou o conceito pestalozziano, nele substituindo a palavra perseverança por tolerância, encontrava-se inspirado, como sempre lhe acontecia, propondo seguro comportamento para o espírita, aliás pouco seguido e considerado, apesar de muito citado, proposto e comentado. E para finalizar aqui, só um instantinho. Silenciando novamente, concluiu com bom humor. Enquanto os intransigentes e ortodoxos de todo tipo condenam, censuram, exigem, os que confiam e amam, trabalham, ajudam e edificam um homem integral para um futuro feliz e uma sociedade melhor. Naquele momento, a movimentação já se fazia grande no recinto. Então, enquanto aqui ele continuava, nesse processo de reflexões em torno dessas questões, e aqui é bem interessante que nós vemos, diferentemente de outros debates, de outras reflexões que o Filomeno tratava a respeito das obsessões, das reencarnações em si, ele faz aqui uma análise mais da questão da humanidade em si. Como a humanidade evolui, como a humanidade progride, como a humanidade passa por essas transformações todas, desde a sua fase mais primitiva até a sua fase atual, não vamos dizer assim, de grande iluminação, mas é parte desse processo que gradualmente vai acontecendo, mudando valores, mudando crenças e, consequentemente, alcançando esse processo de evolução. Enquanto isso, nosso amigo Vinícius, muito bom dia e obrigado pela participação, trouxe para nós aqui uma reflexão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. O André colocou, não são poucos os que ajudam. Sim, eu já vi. Os que ajudam e estão presentes na caridade, pena que não fazem barulho, Pois é, é o que Kardec tinha colocado, Aliás, os espíritos colocaram para Kardec. O bem é tímido, enquanto que o mal ele é ousado. Então, Dudu trouxe para nós aqui, vamos lá com o nosso amigo Vinícius. Eu repasso lembranças tristes e ruins,
onde o medo fazia com que tudo sumisse das minhas memórias. Lembranças que não significariam nada naquele momento, pois tudo que foi triste naquela época foi intensamente abalado em mim. Arroladas paixões agrilhadas em minha mente, onde tudo que voltava nas recordações que eu não queria lembrar mais, chegava. Tudo eram montanhas desmanchando dentro de mim. Aquilo tudo que foi feito eram como lama que, derretidas dentro de meus pensamentos, se formavam e eu não queria mais lembrar de nada. E tudo chegava sem eu querer saber. Mas chegava. A minha voz não comandava nada que eu pedia e rogava. Mas no momento em que eu fechei meus olhos e revi momentos bons que eu tinha também, lembrei de Jesus. E a Ele eu orei de uma forma tão grandiosa que Ele me ouviu. E só me dera pensamentos de coisas boas que eu fazia naquele passado que eu só imaginava ser ruim. Graças a Deus, eu consegui apagar tudo dentro de mim, e assim hoje, saindo daquele processo que me maltratava, eu retornei a uma alegria pessoal, onde daqui, de longe, eu volto e consigo colocar a vocês que tudo que se foi em épocas pretéritas ficou lá, só dependia de mim. E assim eu só guardo agora as boas lembranças que eu um dia fui um ser de bondade, esquecendo toda a maldade que eu não queria ver e nem ouvir. Agradeço muito a divindade que me curou e a meu Pai, junto com Jesus, que me fizeram, nos dias de hoje, o espírito que só quer o melhor do outro, para que a melhora continue fluindo dentro de mim. Um abraço, um abração para você, nosso amigo Vinícius. E aqui o que ele coloca para nós, foi exatamente aquilo que a gente debatia no começo, Andréa, a respeito das nossas lembranças e recordações. Aqui o que o Vinícius coloca para nós é que é muito fácil para nós, porque nós temos uma tendência a alimentar esse processo de culpa. Então, por mais que nós tenhamos experiências diversas, a gente sempre vai guardar aquilo que para nós se torna mais doloroso, aquilo que para nós se torna mais torturante. Mas aí então a gente vai ter que lembrar, que além das nossas imperfeições, nós temos também sementes de perfeições que estão germinando. E a recordação do passado, é claro, nós não sofremos de amnésia, mas é importante que nós tenhamos a capacidade de olhar para o passado e lembrar que naquele momento onde nós alimentávamos ainda uma ignorância, onde nós tínhamos ainda tantas limitações, é muito natural que nós errássemos. Mas ao mesmo tempo, conforme a nossa consciência vai despertando, nós vamos também criando condições e capacidades de resolver aquilo que no passado nós acabamos provocando de sofrimento para nós e para outros, e ao mesmo tempo sendo capazes também de gerar novas experiências agora com uma tonalidade mais colorida, mais bela, mais positiva. Então assim, errar é muito natural. Então quer dizer, bom, eu errei naquela época, mas hoje eu não quero mais. Hoje eu quero trabalhar de uma forma diferente, eu quero fazer diferente. E aí então a gente começa a olhar o lado positivo de nós mesmos. Porque essa ideia de eu não mereço, que eu começo a pegar ali aquelas chibatas e começo a bater nas minhas costas, eu mereço sofrer, eu mereço isso, eu mereço aquilo, isso é natural nosso, do ser humano, do espírito em si. Mas conforme a gente vai se auto-iluminando, a gente fala, peraí, eu não fui tão ruim assim também. Também tem coisa boa, E aí o nosso amigo Vinícius trouxe a experiência dele, mostrando exatamente isso. Basta que nós nos sintonizemos com aquilo que é belo, e Jesus para nós aqui é a nossa melhor referência. Às vezes a impressão que tenho é que vou chegar lá e sentar muito tempo lembrando das besteiras que fiz antes de conseguir pedir ajuda. É mais fácil a gente pensar nas coisas boas e pedir ajuda para resolver as coisas ruins do que primeiro ficar se torturando pelas coisas ruins. Então isso é importante para nós. Obrigado ao nosso querido amigo. Seguindo aqui para a nossa finalização. Pois é, estamos aprendendo, Então quer dizer, a gente lembra, por exemplo, André Luiz e outros espíritos que ele encontrou naquela época, do início da sua chegada, na sua chegada ao plano espiritual. Quantos e quantos espíritos estavam presos naquela faixa vibratória densa, tão dolorosa, tão negativa,
porque apenas pensavam naquilo que era complicado, naquilo que era um problema. Quando ele próprio, André Luiz, começou a pensar de um jeito diferente, ele não se tornou santo de uma hora para outra, mas ele mudou a frequência do pensamento dele. E aí então ele foi capaz de começar a transformar, né, aquilo que ele sentia naquele momento para algo que fosse construtivo. Mas vamos lá, para a gente finalizar. Naquele momento então, né, após aquelas reflexões, a movimentação já se fazia grande no recinto. Era o dia das consultas e pessoas de várias procedências chegavam, ansiosas, mantendo-se expectantes, conduzindo suas penas e torpezas, suas necessidades reais e imaginárias, que apresentariam a abnegado instrutor espiritual. Quando Antenor chegou, pude perceber-lhe pela primeira vez a preocupação estampada na face, sem revolta ou enfado. Antenor era o nosso médium, né? Que, através de quem a irmã emerenciana se manifestava para prestar os atendimentos. Renunciando às chamadas comodidades da vida, apesar da sua profissão cansativa e mal remunerada, estava sempre jovial e disposto ao serviço. Percebendo minha muda interrogação, o gentil Felinto mais uma vez acudiu-me esclarecendo. O devotado médium, sem qualquer regime de exceção, experimenta apuro financeiro, acrescido da enfermidade da esposa, que ficou febril no lar, enquanto ele veio para o socorro aos semelhantes. Mediunidade sem sacrifício e ministério do bem, sem renúncia, são adornos da vaidade ou atividade desportiva na área da fé espírita. Como a maioria dos médiuns ainda prefere a bajulação dos distraídos e se permitem a competição pelos destaques entre os iludidos, vemos os companheiros dedicados padecendo sobrecargas pesadas que, não obstante, promove-os espiritualmente a cometimentos felizes no futuro. A mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima ativa e bem direcionada, ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior da e para a vida. Quem, portanto, se candidate ao seu ministério, disponha-se adredemente ao sacrifício e aos silêncios homéricos ante os acusadores gratuitos e adversários espontâneos, que, além dos inimigos do bem, são os invejosos, os competidores mal-logrados e os censuradores habituais. O tempo que seria gasto na defesa deverá ser aplicado na perseverança do trabalho e na autoiluminação, compreendendo e desculpando os seus opositores, sabendo que tal lhe acontece porque, além de ser devedor, necessita desses estímulos, sem os quais talvez parasse a meio do caminho. O caro Antenor, que não mede sacrifícios para servir, confia e, graças a seu espírito de doação, não permanece esquecido. Hoje mesmo a mentora deixará prescrição de produto caseiro para sua esposa doente, com que se refará, inspirando alguém que lhe trará trabalho para o qual resolverá a premência financeira. Vimos o médio adentrar-se na singela câmara de atendimento e o acompanhamos. Sinceramente comovido, ele estava para ajudar, mesmo necessitando de auxílio, para consolar, apesar de estar chorando interiormente. Quantos indivíduos que, por motivos fúteis, deixam de cumprir os deveres assumidos? No campo da mediunidade espírita, quantos trabalhadores que se omitem, que desertam ou que faltam ao dever sob pretextos irrelevantes? E não são poucos os adeptos que desanimam ante os resultados mediúnicos que lhes parecem tardar, sem que o esforço contínuo lhes assinale o espírito de serviço ou a dedicação lhes caracterize a atividade. Mergulhando na prece,
O médium, com palavras singelas, não articuladas, exorou o socorro divino para a esposa, os consulentes e para si mesmo. Uma onda de piedade fraternal dominava-o, enquanto considerava os necessitados que aguardavam a palavra e auxílio da irmã emerenciana, buscando ele esquecer-se das próprias preocupações, a fim de melhor tornar-se instrumento para o trabalho. As lágrimas lhe chegaram espontâneas, do sentimento aos olhos, coroando-lhe a honestidade da rogativa, que de pronto foi atendida, porquanto a dedicada irmã Anita, acompanhada pela mentora, adentrou-se no recinto e, após saudar-nos ambos, aplicaram-lhe energias de reconforto moral e ânimo renovado. A primeira foi encaminhada ao lar para assistir à enferma, enquanto a benfeitora, controlando-lhe a faculdade, dispôs-se à psicofonia socorrista. No salão contíguo, iniciava-se o ritual. Mais um ministério de amor e caridade abria-se em favor dos infelizes, diminuindo os quadros das psicopatologias e as estatísticas da delinquência e do suicídio. O amor que cobre a multidão de pecados continuava ali, a derramar luz sobre a noite densa das almas. Então, essas reflexões todas, que Filomeno trouxe para nós, falando sobre a natureza humana, sobre as nossas fragilidades, o tempo de despertar de cada um, a oportunidade que nós aqui estamos tendo de despertar a nossa própria consciência, com esses aprendizados, sempre ali, sempre tendo em mente a nossa realidade espiritual. Que de fato, sermos espíritos imortais não é apenas uma questão teórica. É muito importante que nós aprendamos a viver como espíritos imortais que somos. André colocou, realmente não temos a menor ideia dos trabalhos que ocorrem no plano espiritual quando trabalhamos. Ainda bem que temos os estudos para acordarmos. Então, o primeiro ponto vem o esclarecimento. O segundo ponto vem a convicção. E aos poucos nós estamos realmente nos convencendo dessa realidade e fazendo com que a nossa vida se transforme em função dela. Quanto mais fortalecidos nessa crença que nós temos, nessa fé que nós alimentamos, maiores são os resultados que nós apresentamos a partir das nossas próprias ações. E é isso, meus amigos. Cravamos aqui no nosso horário, fechamos então esse nosso capítulo 22. Reflexões, só um instante. Tem que pegar aqui desde o início porque só um instante.